Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é o seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é o meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por esse grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é o meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nulo diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus irei ficar, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é o meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador é Jesus Cristo inunde o seu lar, transborde de forma abundante em sua vida. Que bom esse nosso reencontro, que bom nos revermos nesta quinta-feira para cultuarmos, adorarmos e exaltar o nome do nosso Senhor. Eu quero ler com você o Salmo 136, o verso 26, e diz assim: rendei graças ao Deus dos céus, pois seu amor dura para sempre. Vamos, nesta hora em que nos unimos e nos reunimos nas redes, à distância, mas de forma virtual, nós estamos próximos. E vamos aproveitar esta hora para render graças ao nosso Deus, porque o seu amor verdadeiramente dura para sempre e todos os dias temos experimentado esse grandioso amor. Vamos orar nesta hora, agradecendo a Deus por tudo que já vivemos até aqui, pelo louvor que abriu este culto de engrandecimento ao nome do nosso Deus e pela sequência do culto, pela continuidade deste culto que a Ele estamos prestando. Vamos orar. Soberano e eterno Senhor,
Graças te damos pelo teu infinito e insondável amor. Graças te damos pela tua santa misericórdia, que tem se renovado todas as manhãs sobre nós. Graças te damos pelo privilégio de agora, unidos e reunidos através da rede, podermos cultuar. Nós não estamos aqui para assistir um culto, apesar de estarmos diante de uma tela. Nós estamos nesta hora reunidos para prestar a Ti um culto como igreja. Apesar de não estarmos próximos fisicamente, estamos unidos pelas redes e especialmente pelo Teu Espírito e pelo Teu amor. Que a nossa atitude, que a nossa postura seja santa, porque o Deus a quem agora cultuamos, adoramos e ofertamos este culto é santo. Nós oramos assim, gratos a Ti, Pai, pedindo a Tua bênção sobre todos os que assistem nessa hora e todos os que, em assistindo, prestam-lhe um culto de louvor, de adoração e de gratidão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Sejam todos vocês muito bem-vindos. É muito bom estar com vocês. É muito bom cultuar com vocês. Vamos, então, nesta hora, a um tempo de adoração. Vamos a um tempo de exaltação por meio da mensagem cantada. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, Sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir.
Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Louvado seja hoje e sempre o nome do nosso Deus. Eu espero que com todas as suas forças e do fundo da sua alma você tenha erguido a voz a Deus em louvor, em adoração, por meio desta mensagem cantada, como foi. Nós chegamos ao nosso tempo de confissão e intercessão. É muito relevante que nesta hora apresentemos a Deus as nossas faltas. Às vezes a praticamos sem intenção ou conduzimos pessoas ao erro, mas também sem maldade. Às vezes isso acontece de maneira intencional pelas fraquezas e limitações. Por isso é tempo de confissão, mas também é tempo de intercessão. E nós queremos nessa hora assim fazer, mas sem antes deixar de ler um texto. São muitos os textos que nós poderíamos nessa hora ler, mas eu quero repetir o texto de Filipenses. Filipenses no capítulo 4, é um texto muito conhecido, e eu quero ler com vocês. Capítulo 4 de Filipenses, a partir do verso 4, porque esse convite que Paulo faz aos filipenses nesse texto é relevante por causa da alegria que nós somos convidados a ter. Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade, em algumas versões a vossa moderação, conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É esse o meu desejo para você nessa hora em que vamos orar. Eu quero convidar todos a nos seus lares, no conforto do seu lar, ficar bem à vontade. Se é seu desejo ajoelhar-se, se é seu desejo permanecer sentado ou colocar-se de pé, faça nessa hora enquanto oramos ao grande e soberano Deus. Pai glorioso, Pai de graça, majestade, poder, a Ti e tão somente a Ti seja a honra, a glória, louvor e a adoração. Deus, nós te agradecemos porque a Tua misericórdia dura para sempre. E ela tem repousado sobre nós, igreja, e nós humanos, sobre a humanidade, sobre a Tua criatura e a criação. Repousa ainda a Tua misericórdia. E por isso eu quero te agradecer. Mas também quero te agradecer pela expressão diária de amor que o Senhor tem demonstrado a todos nós. Queremos te agradecer pela Tua bondade. Queremos te agradecer pelo Teu socorro, porque o Senhor tem nos dado livramentos, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos agraciado com tudo que precisamos, com tudo que necessitamos. E tem nos ensinado a buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Muito obrigado, Senhor, por esta graça, por este favor bendito. Nós queremos nessa hora pedir a Ti perdão. Perdão pelos erros intencionais e pelos não intencionais.
e perdão por conduzirmos pessoas ao erro. Pessoas que inocentemente são influenciadas pelas nossas ações, pelas nossas reações ao erro. Pai, ajuda-nos a ser perfeito como Tu és perfeito. E ajuda-nos a ser santos como Tu és santo. Nós sabemos que um processo se iniciou e ele há de ser continuado pelo Senhor, Criador dos céus e da terra. E o Senhor há de formar em nós o caráter de Cristo plenamente pelo Espírito Santo e nos libertar das mazelas humanas e carnais. Perdoa-nos, Senhor, é o que pedimos nesta hora. Queremos apresentar a Ti a vida dos nossos amados irmãos, a vida daqueles que têm passado por aflições, que têm passado por grandes angústias, a vida daqueles que têm enfrentado enfermidades, a vida daqueles que vão enfrentar procedimentos. Senhor, estende a Tua mão e ajuda-os a compreender que o Senhor está com eles, porque o Senhor não abandona os seus. Muito obrigado por isso. Mas também queremos Te pedir pela vida daqueles que estão afastados de Ti, ou aqueles que não renderam-se ainda ao Senhor. Nós não somos sabedores do amanhã, só o Senhor é onisciente. E por isso nós não sabemos o que vai acontecer na vida daqueles que hoje ainda não confessam a Ti como único Senhor e suficiente Salvador, segundo as Santas Escrituras. E então nós pedimos por esses empresários, funcionários, pais, mães, que estão passando por grandes angústias, consequência da pandemia, consequência deste mal que assola a humanidade. Senhor, os desesperados são justamente aqueles que não estão contritos com o Senhor. Porque a fé em Ti, a consciência de um novo céu, de uma nova terra, a consciência de um Deus cuidador e generoso, nos dá paz. O desespero, ele assola aqueles que estão desprovidos da Tua graça. Por isso pedimos por esses, para que nessa hora eles conheçam a Tua graça, conheçam o Teu amor, o Teu cuidado e a Tua misericórdia, e possam ter paz em meio a toda a tormenta e aflição como teve o Senhor. Por favor, Deus, vá de encontro a essas pessoas, usa de misericórdia. Mas também queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que vai fazer. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas. A Covid coopera, as dificuldades, os desafios, as aflições momentâneas e passageiras. Tudo isso forja um caráter cristão, lapida uma fé no Senhor. Por isso eu quero Te agradecer, não só pelas coisas que alegram o nosso coração, no tocante a realizações e conquistas, mas especialmente pelas Tuas ações diretas em nossas vidas, a nos tratar, a nos lapidar, a forjar o caráter de Cristo em nós. E muitas vezes esse processo é doloroso, mas que a nossa fé não vacile em tempo nenhum. É assim que nós oramos nesta hora, grato a Ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos estender esta oração por meio de uma mensagem cantada
que eu convido você a fazer dela a sequência da tua oração ao Senhor. Vamos então à mensagem cantada. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para um mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Amém. E eu espero que você tenha feito desta mensagem cantada extensão verdadeiramente da sua oração ao Senhor. Nós estamos felizes por isso, pelo que temos ouvido por meio dos hinos entoados de louvor, de adoração e de exaltação ao único e verdadeiro Deus. E nós agora vamos mais uma vez erguer a nossa voz em oração neste momento de vidas e bens, quando não vamos fazer, mas vamos ter a participação do nosso amado irmão Jonas, que fará essa oração nesta hora. Vamos então à oração com o nosso amado irmão Jonas. Graça e paz, amada Igreja de Cristo. Amados, neste momento vamos estar orando pelos dízimos e ofertas. Queria convidar os amados que abram nos seus lares as suas Bíblias em Malaquias 3, no versículo 10, que diz assim: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguirão guardá-las. Vamos orar. Deus, querido e amado, nós agradecemos ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, pelas vidas entregues no teu altar. Pai, queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos agradecer pela tua providência em nossas vidas, Pai. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, muito obrigado porque o Senhor tem nos amado. Muito obrigado porque o Senhor criou o céu, criou a terra. O Senhor é dono de tudo. E mesmo assim, ó Deus, nos deu o direito de administrar, ó Deus, grande parte daquilo que chega em nossas mãos. Muito obrigado pela fidelidade dos irmãos que puderam devolver os dízimos e as ofertas, pela fidelidade dos irmãos que devolvem, ó Deus, o seu tempo, a sua vida, a sua dedicação ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando os administradores destes recursos, para que possa, ó Deus, com sabedoria vinda do céu, administrar da melhor forma possível. Que o teu Santo Espírito esteja sobre, ó Deus, todos aqueles que de alguma forma vão estar na administração desses recursos. Que o Senhor possa abençoar a sua igreja. Que o Senhor possa abrir portas para aqueles que não puderam, neste momento, ó Deus, fazer a sua entrega. E que o Senhor possa, ó Deus, aguçar a fidelidade no coração daqueles, ó Deus, que de alguma maneira ainda não entenderam o verdadeiro sentido, o verdadeiro valor e de quem é, de fato, aquilo que chega até nossas mãos. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Jonas, a sua família. E nós agora vamos a uma mensagem cantada, porque nos aproximamos do tempo da nossa exposição. Então nós vamos ter uma mensagem cantada. Em seguida, o nosso amado irmão Jonas, mais uma vez, vai nos levar a Deus em oração, desta vez, pela palavra que será então apresentada, exposta à igreja do Senhor. Vamos então à mensagem cantada. Em seguida,
O irmão Jonas vai estar orando e nós retornamos para então a exposição da palavra. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Amados, chegamos agora no momento da palavra do Senhor, um momento esperado, um momento de nossa alimentação espiritual. Vamos estar orando, pedindo a Deus que esteja abençoando e que esteja falando conosco através do seu mensageiro. Santo Deus, soberano, eterno Pai, Deus de amor, Deus bondoso, Deus grandioso, nós neste momento queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que abra nossas mentes, nossos corações, para que compreendamos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, usa, ó Deus, o expositor dessa noite, usa, ó Deus, o teu mensageiro, para que, ó Pai, o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja falando com a tua igreja através dele. Lança por terra, ó Deus, toda a oratória, lança por terra todo o carisma, lança por terra, ó Deus, tudo, ó Deus, que vier do homem. Que ele possa, ó Deus, diminuir e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça e que o Senhor, ó Deus, fale claro aos nossos corações. Fala com a tua igreja, Deus. Deus, no nome de Jesus, que a tua igreja possa refletir com a sua vida aquilo que tem aprendido do Senhor. Que a tua igreja possa compreender a tua palavra e viver a tua palavra. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, queremos ser cristãos, ó Deus, de ação e não cristãos de teoria. Pai, no nome de Jesus, que toda teoria, que todo conhecimento vire prática, vire frutos em nossos meios. Abençoa-nos, ó Deus, e dá-nos o entendimento e a prática da tua palavra em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus continue mais uma vez, é o nosso desejo, abençoando ao nosso amado irmão Jonas.
por esta oração que ele faz nessa hora, pela exposição da palavra. Então, vamos ao texto, Marcos capítulo 15, do verso 16 ao verso 20. Essa perícope, ela na verdade compreende do verso 1 ao verso 41. Mas nós estamos então subdividindo, e hoje nós vamos do versículo 16 ao versículo 20 do capítulo 15 do Evangelho de Marcos, dando sequência sistemática à exposição do Evangelho de Marcos. Talvez você não esteja tão acostumado, e talvez você até pense assim, estamos um pouco cansados, só o Evangelho de Marcos. Eu espero que isso não chegue ao seu coração, porque talvez a mensagem passada você não lembre bem, ou não seja capaz de pregá-la. Então, se isso acontece, é sinal de que a gente precisa ouvir de novo todo o Evangelho de Marcos. Mas a nossa intenção não é que você torne-se um pregador em ouvir, mas que especialmente você aprenda e apreenda, retenha os ensinos da Santa Palavra e aplique em sua vida. Então por isso estamos sistematicamente fazendo a exposição desse livro, para que ao final você conheça o livro e a intenção do autor. Então, vamos ler essa pequena porção, são pouquíssimos versículos, 5 versículos apenas, e nós vamos ler do verso 16 ao verso 20, que assim diz a palavra de Deus. Os soldados levaram-no então para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todo o destacamento de soldados. Vestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam feito. E começaram a saudá-lo. Viva o Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com um bordão, cuspiam-lhe e de joelhos adoravam-no. Depois de zombarem dele, desse modo, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe roupas, então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Nós temos nesta perícope, nós temos neste texto, nesta pequena porção, o sofrimento do rei, que serve e dá a sua vida em resgate de muitos. Nós não vamos ter ausência da doação do rei, que está fazendo isso para resgatar a doação da sua vida. Mas nós temos um intenso sofrimento do rei. Por isso, essa grande ideia traz essa verbalização do sofrimento antecedendo a sua doação. Porque o sofrimento do rei que serve e dá a sua vida é para resgatar muitos. O sofrimento do rei não é senão para o resgate. Na mensagem passada, nós destacamos 3 aspectos do texto, que foi do verso 1 ao verso 15 do capítulo 15. Fizemos 2 exposições, extraindo então 3, em cada exposição, 3 princípios. E na mensagem passada, domingo, a nossa abordagem extraiu dali 3 aspectos, que foi o primeiro aspecto: o rei se deixa ser julgado. O segundo aspecto: o rei se deixa ser rejeitado e trocado por um rebelde homicida. E o terceiro e último aspecto foi: o rei se deixa ser sentenciado à cruz. E com isso nós percebemos que o rei, ele se deixou, porque o rei serve e dá a sua vida para resgate de muitos.
E a gente vê isso nessa porção do verso 1 ao verso 15, quando o rei se deixa ser julgado, se deixa ser rejeitado e trocado e se deixa ser crucificado. Fizemos também 3 aplicações para os nossos corações. A primeira aplicação é referente ao primeiro ponto, a segunda ao segundo e a terceira aplicação ao terceiro ponto. E a primeira aplicação foi: o reino de Deus é antagônico ao reino do mundo. Então nós vimos o antagonismo, como é contrário, como é divergente, diferente o reino de Deus e o reino do mundo. Na segunda aplicação, nós trouxemos um alerta: atente-se à sua liderança. E aí então eu apontei para mim naquela hora como liderança. Atente-se para a sua liderança. E a terceira e última aplicação foi: ninguém tem autoridade sobre a sua vida se do alto não for dado. E ali a gente olha para Jesus enquanto um modelo que se deixa ser. Então, nós temos essa prerrogativa enquanto filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Ninguém tem autoridade sobre sua vida se do alto não for dada. Essas foram as aplicações do texto passado, da mensagem passada. O evento do versículo 15 encerrou a exposição passada. E a consequência deste evento inaugura essa exposição. Porque depois daquele momento é que nós chegamos aqui agora e ao que vamos ver e o que o nosso rei viveu. Depois de açoitado, Jesus é trazido para uma sessão de tortura e zombaria, porque o rei está sofrendo. E nós vemos no verso 15 do capítulo 15, exatamente isso. Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás, e tendo mandado espancar Jesus, então o que foi que Jesus viveu? Um espancamento. Entregou-o para ser crucificado. A ordem foi espancamento e a entrega para a crucificação. Por isso que o evento do versículo 15, o último versículo da mensagem passada, que encerra aquela exposição, ele dá sequência, inaugura essa nossa exposição, porque é consequência. Depois do açoite, Jesus é trazido para uma sessão de tortura e zombaria. O sofrimento do rei que serve e dá a sua vida em resgate de muitos é o que vamos ver aqui agora, é o que nós estamos vendo aqui agora, nesta porção. João Marcos está mostrando de uma maneira muito vívida o sofrimento e escárnio sofrido pelo Rei dos Reis à igreja em Roma. João Marcos está mostrando aos que sofrem o sofrimento do seu Senhor e Salvador. Nós não podemos perder isso de vista em tempo nenhum. O leitor original, os leitores primários, ou essa carta, ela é endereçada primeiramente, o evangelho, melhor dizendo, este evangelho é endereçado primeiramente aos crentes em Roma, à igreja em Roma que está sofrendo grande opressão, que está morrendo, que está sofrendo perseguição. Os historiadores, os estudiosos, eles têm duas opiniões em relação ao evangelho de Marcos. Já se sabe, nós sabemos, que João Marcos é o primeiro evangelho escrito e que Mateus e Lucas, eles estão olhando ou bebendo, por assim dizer, em João Marcos, inspirado pelo Espírito, escrevendo os seus evangelhos. Lucas, ele, na sua abertura, no princípio do evangelho, ele deixa claro que ele pesquisou, que ele se informou. O médico, o doutor Lucas, ele faz isso. E João Marcos, então, sendo o primeiro, há uma questão de datação. Quando foi que isso foi escrito?
Então, sabe-se que é entre o ano 50 depois de Cristo e o ano 70. Há, então, essa dúvida de em que parte desse bloco é que é escrito João Marcos. Mas se percebe e entende-se que é uma data mais próxima do ano 60, por causa do sofrimento que já se acirrava sobre os cristãos por Roma. Porque no ano 70 é quando então tem a rebelião e tem o ataque dos romanos e a destruição total de Jerusalém e a carnificina que acontece destruindo então o templo de Jerusalém, como Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra daquele santuário, daquele templo, daquela construção. Então, João Marcos está escrevendo para esse público. E quando ele escreve, ele está mostrando de maneira muito vívida o sofrimento e o escárnio do rei a esses que estão sofrendo. E isso é uma maneira que João Marcos está encontrando de encorajá-los, de trazer a eles iluminação, para que eles permaneçam e compreendam que é pertinente, é natural, é inerente ao crente piedoso e fiel o sofrimento. Não é algo que não faz parte da vida cristã, como nos nossos dias temos visto esse discurso. O condenado à crucificação era o pior dos marginais. João Marcos está dizendo isso àqueles que sabem. A crucificação era uma forma terrível de matar, de punição. O objetivo final da crucificação era matar, mas era uma das piores maneiras. E por isso, só quem ia para esta punição, para esse tipo de juízo humano romano, eram os piores marginais. E Jesus, João Marcos está mostrando aos irmãos que o Cristo de Deus, o Salvador, ele foi crucificado. Ele foi como o pior e tem um propósito por isso, por trás de tudo isso, sem deixar de entender que é o cumprimento das Escrituras. Na crucificação havia uma intenção de humilhação. Não era tão somente matar. O objetivo da crucificação era matar. Primário era matar. Mas também fazer uma exposição à humilhação daquele criminoso crucificado. Era uma tortura horrenda. A forma de morte era sofrida. Levava horas para que a pessoa viesse a óbito na crucificação, porque é da natureza humana lutar pela vida. E em meio a toda aquela dor, aquela vergonha, aquele sofrimento, havia uma luta para a sobrevivência, impossível de ser vencida. Por isso que quando se demorava muito de morrer pela resistência, as pernas eram quebradas daqueles que estavam ali crucificados, os marginais crucificados, as suas pernas eram quebradas, para que eles então perdessem a capacidade de resistir e fossem sufocados. E a sua morte então fosse antecipada. João Marcos está escrevendo a esses irmãos e dizendo a eles: olha o Cristo de Deus, o que viveu. Olha o que o Cristo de Deus sofreu. É isso que João Marcos está informando para aqueles que estão no sofrimento e em desespero. E neste caso, os criminosos foram libertos, especificamente nesse caso, quando o Salvador, o Cristo de Deus, vai para a cruz. Nós temos a libertação dos criminosos. Eles receberam mais uma oportunidade de arrependimento. E aqui nós temos eles representados na soltura de Barrabás. Quando Barrabás é liberto, é solto, nós temos então claramente uma
oportunidade dada aos verdadeiros criminosos, porque o Cristo de Deus, ele está levando sobre si a cruz que não era dele. O Cristo de Deus, ele está carregando nos ombros o Salvador e Senhor. Ele está sofrendo uma humilhação que não lhe pertence, porque ele é não só Deus, não só perfeito, mas ele é santo. Ele não pecou. Ele nunca pecou. Não encontraram. Por isso que foi todo fraudulento. Por isso que foi por meio de falsas acusações que o Cristo de Deus, por meio de pressão que o Cristo de Deus chegou a esse ponto. O povo pressionou e o governador, diz o verso 15, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás, mandou castigar Jesus. Diga-se de passagem, o castigo dos açoites ou chibatadas era um castigo que não precisava da intervenção romana, porque é uma prerrogativa da lei judaica, e eles poderiam fazer desde que não colocasse em risco a vida. Por isso que no Antigo Testamento já foi ajustado, e eram 40 chibatadas, e para que não se ultrapassasse e corresse esse risco, foi reduzido para 39, 40 menos 1, 39 açoites. Justamente para que não houvesse o risco de óbito. Mas nesse caso de Cristo Jesus, segundo os estudiosos, ele não só sofreu a crucificação e essa humilhação que não necessitava do castigo, mas ainda foi via flagelos horrendos, porque as ferramentas para o açoite tinham na sua extremidade flagelos, pontas de ossos. Tinham, segundo os historiadores, metais, pedaços de metais, justamente para causar mais dano, sofrimento e dor àquele que estava passando pela sessão de humilhação, de açoites. Então, em Barrabás, na soltura de Barrabás, nós vamos ver os verdadeiros culpados tendo uma nova oportunidade. Isso é uma expressão da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, dando novas chances. Para os crimes leves, açoites. Para os marginais, como Barrabás, a cruz. Mas Jesus não cometera nenhum nem outro, mas sofreu tanto o açoite, como estava sendo entregue agora, segundo diz o versículo 20, a crucificação. João Marcos também quer conscientizá-los de que o ocorrido é o cumprimento das Escrituras. Em todo o tempo, João Marcos está voltando e dizendo, para que se cumpra as Escrituras, conforme está escrito. João Marcos está mostrando aos irmãos em Roma que tudo o que está acontecendo também com eles são cumprimento das Escrituras. Ele certamente está levando os crentes em Roma a compreenderem que o que eles estão sofrendo é cumprimento das Escrituras. O Evangelho de João, que é depois do Evangelho de Marcos, também no capítulo 15, em 2 versículos, capítulo 15 no verso 18 e também no verso 15, ou no verso 20, diz assim: se o mundo vos odeia, Jesus está falando com os seus discípulos, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim.
E no verso 20 vai dizer: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, vos perseguirão. Se obedeceram a mim, a minha palavra obedecerão também a vossa. Mas aqui está em ênfase nesta hora a perseguição. O servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Então João Marcos, ele está informando com clareza aos crentes em Roma que o que eles estão sofrendo não é nada novo. E mais, o Rei da Glória, o servo sofredor, o Cristo de Deus, passou por um sofrimento muito maior e sem nenhum merecimento. Antes deles, já tinha dito tudo isso a eles. Já tinha alertado a eles de que tudo isso aconteceria. O Salmo 69, ele é um salmo de Davi, e também é como uma espécie de um salmo messiânico. Ele tem muita informação, tem muita profecia acerca desse momento. Mas o verso 32 e 33, é o que eu quero trazer nessa hora, diz assim: vejam isso, os humildes, e se alegrem, vós que buscais a Deus, animai o coração, porque o Senhor atende aos necessitados e não despreza os seus, embora sejam prisioneiros. Então o sofrimento do povo de Deus não é esquecido. O Senhor, ele está atento a esse sofrimento que o seu povo está sofrendo. Até porque o sofrimento do rei que serve da vida para resgatar muitos, nós estamos vendo aqui agora. É isso que nós estamos vendo. O sofrimento do rei que serve e dá a sua vida em resgate de muitos. No versículo 16, nós temos a convocação de uma plateia para um espetáculo privado. É o que nós temos aqui. Os soldados levaram-no então para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todo o destacamento de soldados, ou todo o exército que então ali estava. O palácio, que é o pretório, é a morada do governador, mas também é a morada, é onde está alojado todos os soldados do destacamento. E ele gira em torno um número de 600 a 1000 soldados. Em alguns casos, dependendo da população e da região, 500, no mínimo 500 soldados. Então, esse público, eles foram convocados para ser a plateia de um espetáculo privado, mas um espetáculo perverso, que não pertencia ao Cristo de Deus. E nós vamos entendendo ao passo que a gente vai estudando esse texto. Os versos 17 e 18, nós temos a zombaria a um povo por meio do seu representante maior. Então, entendam o que aqui está acontecendo. Verso 16, Jesus, depois de açoitado, ensanguentado, sofrido, as suas forças minadas, porque eles, segundo os historiadores, extrapolaram em muito no sofrimento, no açoite, no castigo. A gente não tem narrativa dizendo desses detalhamentos, por isso que eu faço questão de sinalizar os historiadores. E a gente entende que não é equívoco da parte dos historiadores, e a gente vai informar por quê. Nós vemos então essa chamada dessa plateia para uma sessão de zombaria, para um espetáculo privado. Uma média, pense, de 600 a 1000, tendo no mínimo 500 homens, 500 militares, na sua maioria perversos, impiedosos. Homens
acostumados a matar, a executar, a agir com truculência, são esses homens que estão agora ali dentro, então, do pretório, O que é que eles fazem no verso 17 e 18? O texto diz que eles vestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam feito. Verso 18. E começaram a saudá-lo. Viva o rei dos judeus. Então, o que é púrpura aqui? Ou um tecido, mas provavelmente não o tecido de púrpura, mas de cor de púrpura. Ou seja, era uma cor real. Provavelmente uma capa velha de algum soldado romano, de alguma alta patente romana. Essa era a roupa dos reis, a roupa de púrpura. A roupa de púrpura era usada normalmente por reis e por nobres. E aqui pegam neste espetáculo de zombaria, nesse momento de escarnecimento, juntam todos esses e vestem em Jesus e colocam uma coroa feita por eles de espinho, coloca em sua cabeça de forma perversa. Então nós temos a zombaria não a um homem, porque aqueles soldados nada tinham certamente contra a pessoa de Jesus. Talvez nem conhecesse bem, não dava nenhuma atenção à pessoa de Jesus. Mas a zombaria aqui é um povo, por meio do seu representante maior, porque essa é a acusação, ele é rei dos judeus. Essa é a acusação que as autoridades religiosas, os principais sacerdotes, apresentam uma das. Ele é agitador, mas ele se declara rei, um novo rei. A propósito, isso está lá na placa, na crucificação. Porque o governador manda assim escrever. Os romanos, eles tinham desprezo, eles sentiam ojeriza, eles desprezavam os judeus. E agora eles estão com um judeu, Jesus é judeu. E a notícia é que ele se diz rei. E eles pegam esse homem e a zombaria a este, o escárnio a este, é o escárnio e a zombaria a um povo, ao desprezo pelos judeus, não tão somente pelo Cristo que ali estava, mas isso também é para que se cumprisse as Escrituras. Ao colocar sobre ele um manto de púrpura e zombar, eles estão dizendo: este não é um rei. Ao colocar sobre eles a coroa de espinho feita pelas suas mãos, não uma coroa de ouro, eles estão dizendo: este não é um rei. Eles estão julgando a partir daquilo que é aparente. Eles estão julgando a partir da perspectiva que eles tinham, a partir daquilo que eles viam, a partir daquilo que estava acontecendo. Esse é o julgamento deles. Eles começaram, o verso 18 diz, a saudá-lo, de forma a zombar, de forma a humilhar. Viva o rei dos judeus. É isso que o texto diz, que eles assim faziam. E há uma semelhança, guardada as proporções, com o texto de 1 Samuel. Quando no capítulo 16, Samuel é enviado à casa de Jessé para ungir um rei. E quando Samuel chega e manda chamar, ele vê Eliabe. Quando ele vê Eliabe, ele no seu coração diz: este é aquele que Deus escolheu. O texto diz assim: quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente este é o ungido do Senhor, por causa do porte, da aparência, por causa daquilo que ele via, daquilo que era aparente. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele,
porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Esses soldados estão olhando para a aparência. Eles não têm a menor condição de enxergar além da aparência. Eles não têm como julgar, mas eles estão zombando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sem saber. Eles têm plena convicção que aquele jamais seria um rei. Ele tem plena convicção de que aquele homem que ali estava não era um rei, era um malandro, era um marginal. Mas na verdade eles estavam zombando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas eles são desprovidos da competência espiritual de discernir e jamais poderiam ver, até porque em trevas não se enxerga, e assim que eles estavam em densas trevas. A perspectiva de rei e reino dos romanos e logo daqueles soldados era estritamente humana. Isso já havia contaminado também os judeus, as autoridades religiosas. Ao longo da história, eles perderam-se no caminho. E a perspectiva deles também estava corrompida, ou melhor, a perspectiva deles, dos judeus, estava corrompida, porque a perspectiva romana nunca foi outra. Sempre foi mundana. Mais mundo, menos Bíblia. O envolvimento com o mundo, a sedução do mundo, ofuscou a visão espiritual daqueles homens que tinha a lei e que anunciava e ensinava sobre o Cristo. Ao longo da história, Satanás vem trabalhando para ofuscar a perspectiva bíblica de reino de Deus. E em muito tem conseguido. Faço disso uma aplicação nessa hora. Nós temos, nos nossos dias, acesso a muita coisa, como filmes, Hollywood está aí, novelas e tantas outros entretenimento via tecnologia, jogos e tanta coisa. E o que é que se ensina nesses, especialmente se ensina, e aí Robson informou, dia desse, que nós temos provavelmente 99% do ensino é daninho. Foi muito boa essa observação e assertiva do irmão Robson, salvo engano, na escola bíblica. Porque é o que acontece. 99% do ensino são ensinos ruins, que corrompe a espiritualidade e a perspectiva bíblica. Filmes e novelas e jogos têm ensinado a impiedade. As pessoas, elas criam expectativa na próxima cena, no próximo capítulo, no próximo dia, seja do filme, seja da novela, e elas começam a torcer, não pelo perdão, não torcer para que todos fiquem bem, mas começa a tomar partido, a se posicionar como juízes, são impiedosos, desejam a morte e vibram quando o criminoso ou aquele que faz o papel do vilão, quando ele se dá mal e muito mal, e quanto mais mal pior, há uma vibração muitas vezes na ficção. A falta de perdão é treinada ali, porque o perdão muitas vezes é tido por quem, pelo espectador assistindo, e muitos espectadores cristãos, uma bobagem, uma ação fraca de quem perdoou.
Misericórdia nem se fala. Mas as pessoas são conduzidas a agirem com impiedade, serem juízes e não perdoarem. E tantos outros sentimentos que são treinados ali. E eu quero dizer a vocês que não com demora, mas sem muita demora, isso sai da ficção e facilmente se introduz na vida real. E aí nós vamos ver, como realidade do que estamos falando, a insensibilidade dos homens para com os outros no dia de hoje. A gente vê acidentes em estradas onde caminhões carregados com mercadorias valiosas, enquanto o motorista agoniza necessitando de um socorro, as pessoas insensíveis e treinadas estão saqueando. A vida pouco importa. E quando alguém age focado na vida, com piedade, com misericórdia, com amor ao próximo, é tido como herói, ganha-se destaque, passam a ser personagens que vão em programas de TV, em programas de auditório, para serem entrevistados. Como, o que foi que você sentiu, o sensacionalismo, por causa da insensibilidade treinada ao longo do tempo por meio dos filmes, das novelas, dos jogos, etc. Jogos onde as pessoas são treinadas a matar. Quanto mais matar e quanto mais espirrar sangue e atirar e passar por cima do carro e fazer malvadeza, mais pontos se ganha. As mentes então ficam treinadas para tal evento real e de forma insensível e às vezes automática, sem percepção. E eles dizem muitas vezes que ouviram vozes e por isso fizeram. Ao longo da história, isso foi acontecendo. Aquilo que era do homem carnal virou comum ao homem espiritual. A perspectiva de reino dos romanos, extremamente humana, só humana. E isso contaminou os judeus, que eram para influenciar os romanos e conduzi-los à conversão e o amor de Deus. O versículo 19, nós temos então o escárnio que faz parte da zombaria. Verso 19 diz: batiam-lhe na cabeça com um bordão, cuspiam-lhe e de joelhos adoravam-no. Mais uma vez a gente vai ver o ato da adoração. Porque no verso 18 diz que eles começavam a saudá-lo: viva o rei dos judeus, zombando. E no verso 19, eles batiam, cuspiam e se curvando de forma a zombar, eles diziam então, eles o adoravam. Esse escárnio faz parte então da zombaria. E eu quero chamar a atenção para os 3 verbos: dar ou bater, em algumas versões, como a minha, cuspir e adorar. Eles estão todos no imperfeito. E o que isso significa? Significa que eles estão descrevendo uma repetição desses atos pelos soldados, um após o outro. O tempo imperfeito é um tempo em que já aconteceu, mas ainda não acabou, continua acontecendo. Já aconteceu. Eles batiam, eles cuspiam, mas continuavam a fazer. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês que no mínimo nós tínhamos ali 500 homens. Vamos imaginar que eles não foram organizados e civilizados para que os 500 fizessem o mesmo. Mas que fosse apenas 100 homens batendo, cuspindo e de forma a zombar, adorava o rei. Porque ninguém adora quando cospe na cara e bate. Mas eles estavam assim fazendo. Uma zombaria. Mas na verdade era uma humilhação e uma perversidade que faziam o rei da glória. E como eu disse a vocês, Marcos
não deixa Isaías. Porque o que aqui está se cumprindo nesta hora é Isaías. Isaías é o profeta messiânico. E no capítulo 50, no verso 6 do capítulo 50, Isaías diz: ofereci as minhas costas aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Ele foi açoitado logo no início e no fim cuspido. Ele está passando por isso nesta hora. Só que uma quantidade absurda de homens, aproximadamente 500 a 600 homens, batendo. E aqui a gente vai entender que todo esse sofrimento, que os açoites foram tão intensos que ele perdeu as forças, a ponto de ser necessário que um homem o auxiliasse para levar a sua cruz, quando o normal era dar àquele que seria crucificado a trave que ele levaria até o lugar da crucificação, sem problema carregando. Jesus, o Cristo, não conseguiu, por conta de estar minadas as suas forças, de tanto sofrimento e tanta perversidade e escárnio que ele estava ali sofrendo. É isso que nós temos. Imagine uma multidão de impiedosos batendo, mais de 500, 600 ou mais, uma média mínima de 500, batendo e batendo de novo e batendo de novo. É como um linchamento, cuspindo, com zombaria, adorando. É necessário compreender que tudo isso tem um único propósito: expiar. O propósito de suportar e passar por tudo isso não é um crime cometido, não é um pecado cometido. É expiar o meu e o seu pecado. Talvez você olhe para essa cena que você já viu em filme ou imagina pela narrativa e diga: coitadinho. Não diga isso. Antes, você deveria dizer: miserável homem, miserável mulher que sou, pois, apesar desta consciência, apesar de saber disso, ainda não tem um estilo de vida totalmente consagrado e comprometido com o Rei que tomou o meu lugar. É isso que está acontecendo aqui. Este lugar é de Barrabás, este lugar é meu, este lugar é seu. Mas ele tomou voluntariamente o meu, o seu lugar e o de Barrabás. Barrabás representa a mim e a você. E o Senhor tomou o lugar dele e deu a Barrabás, e deu a mim e a você nova oportunidade. Barrabás tem a oportunidade agora de, como livre, viver um novo estilo de vida, arrepender-se, converter-se, reconhecer o Cristo de Deus. Eu e você temos esta oportunidade, dia após dia o Senhor tem dado a nós esta oportunidade. Não sei até quando, mas tem nos dado a oportunidade. Porque Ele, santo, sem culpa, sem crime, tomou o meu e o seu lugar. E a cusparada que era para eu e você tomar, Ele tomou. As bofetadas Ele tomou. As chicotadas Ele tomou no meu e no seu lugar. A cruz sobre a cabeça Ele tomou. E a zombaria Ele recebeu. Tudo isso era meu e seu. Mas, como expiação, Ele ocupou o meu e o seu lugar, para a gente não passar por isso. Devemos saber que toda essa zombaria, escárnio, humilhação e sofrimento eram nossos. Ele, por amor e misericórdia, nos substituiu, assumindo o nosso lugar. E nos ofereceu
a sua salvação. É muita graça. É muita graça. Os versos 16 e 20 traz algo interessante. No versículo 16, ele é levado para dentro, para ser zombado e escarnecido. Os soldados levaram-no então para dentro do palácio, que é o pretório. Preparou a plateia e começou então toda a zombaria e escárnio. Aquele que já tinha sido açoitado, ele foi levado para dentro. No verso 20, ele é levado para fora, para ser crucificado. Depois de zombarem dele, desse modo, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe roupas. Tem uma versão bíblica que diz, depois de cansarem de zombar dele, depois que cansaram, despiram-lhe o manto, a roupa real, e vestiram a sua própria roupa. Então o levaram para fora da cidade, para fora dos muros, para fora dos portões, a fim de crucificá-lo. E nós vamos aqui para Hebreus. Hebreus no capítulo 13, versículo 11 e 12 do capítulo 13 de Hebreus. Tem referência a esse momento. Diz assim: porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote, fazendo menção a Levíticos também, que está apontando para esse momento, e Hebreus vai dizer tudo isso. Vou repetir, porque os corpos dos animais cujo sangue é desprezado pelo sumo sacerdote, para dentro do lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. E o verso 12 diz, por isso, para santificar o povo, por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. E agora eles estão levando Jesus para esse momento de sofrimento. Eles estão levando Jesus para fora, diz o versículo 20 do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 20, vai dizer exatamente isso. Quando eles acabaram de zombar do rei, depois de zombarem dele, desse modo, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe a roupa, então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Levaram para fora. O sofrimento do rei que serve e dá a sua vida em resgate de muitos. É o que nós estamos vendo aqui. É esse sofrimento. O sofrimento que era meu e era seu. Vamos então a algumas aplicações, ou apenas duas aplicações. A primeira delas, a substituição expiatória de Jesus não nos exime totalmente dos sofrimentos humanos. Expiação é substituição. Ele me substituiu e substituiu você no sofrimento. Então, esta substituição expiatória, e aqui eu sou redundante, ela não exime totalmente a mim e a você dos sofrimentos humanos, não. Se o santo sofreu na carne, ou seja, enquanto humano, eu, pecador, você, pecador, certamente sofrerá. Sem sombra de dúvida. Então, o ensino de não sofrer por ser em Cristo, Filho de Deus, não é bíblico. E eu faço questão de dizer em Cristo, Filho de Deus, porque as pessoas dizem, nós somos filhos de Deus, mas eles esquecem que só são filhos de Deus em Cristo. E Cristo é o modelo, e Cristo sofreu, e sofreu o meu sofrimento, mas com um propósito maior, não de nos livrar de todos os sofrimentos humanos. Por isso ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, sofrimento, angústias. Então,
O ensino de não sofrer por ser em Cristo, Filho de Deus, não é bíblico. Tiago, no capítulo 5, no versículo 10, olha o que Tiago vai dizer. Capítulo 5, verso 10 de Tiago. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Devemos seguir os passos de Jesus, tendo como inspiração os exemplos por ele dado. E eu vou além de Tiago, eu vou em 1 Pedro. Logo em seguida, no capítulo 2 de 1 Pedro, dos versos 19 ao verso 21, assim diz: pois digno de louvor é o fato, observem isso, é o fato de alguém suportar tristeza sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento de se cometeis pecados e sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimento quando fazes o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. E o verso 21 vai dizer: para isto fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Essas coisas são esquecidas nos lábios e na Bíblia e na teologia desses que estão convocando e anunciando um não sofrimento do cristão. Sendo Jesus a inspiração, um modelo primário. E o apóstolo Pedro, então, é veemente, é claro em dizer isso. Verso 19 ao verso 21. Digno de louvor, está dito, é o fato de que alguém suportar tristeza, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. E o verso 21 fecha: para isso fostes chamados, pois Cristo também, olha quem é o modelo, sofreu por vós, deixando os exemplos para que sigais os seus passos. Quem está seguindo os passos de Jesus? Esse é o problema. Os passos de quem nós estamos seguindo? Será que assim como a visão dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes da época de Jesus, ano 30, estavam ofuscados, será que nossa visão não está de igual modo ofuscada? Por esses religiosos, por esses falsos profetas, por esses falsos apóstolos, pelos falsos que estão dos púlpitos e dos templos, ensinando o hedonismo, o prazer, o ter e o ser, e negando o ensino da santa palavra de Deus, oprimindo o fiel que tem sofrido como se não fosse fiel, e como que tem um encosto, e como quem não tem fé, e o infiel hedonista, avarento, como quem é homem e mulher de Deus. Filipenses, no capítulo 2, também fala muito aos nossos corações. Filipenses no capítulo 2, do verso 5 em diante, vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Será que estamos sendo obedientes quando resistimos ao sofrimento que chega a nós? E a nossa alegação é que nós somos filhos de Deus? Porque
A primeira aplicação: a substituição expiatória de Jesus não nos exime totalmente dos sofrimentos humanos. Por que não totalmente? Porque de muitos sofrimentos nós somos livres. Muitos. O primeiro deles, a aflição, a angústia da morte. Nós não temos medo da morte, apesar de sofrermos a morte. Nós sabemos que em Cristo todos que dormem, morrem, vão ser ressuscitados, vão ter corpos novos e gloriosos. Porque a morte não é mais capaz de nos reter, ele venceu a morte. E por fim virá e aniquilará o seu poder por completo. E não mais vai haver morte. Por ora ainda há morte, mas não mais vai haver. O seu poder vai ser totalmente exterminado, o poder da morte. Por ora ainda tem. E tantas outras coisas. Mas a humanidade está corrompida, a criação está corrompida. Há uma consequência dessa corrupção. E nós estamos no meio e passivos a todas elas. Por isso ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu enfrentei e eu venci. E nós precisamos despertar para isso. Ele é o nosso modelo. A expiação do Senhor não nos exime totalmente dos sofrimentos humanos. Vamos passar por muitos. A propósito, ele nos alertou. Segunda aplicação. A intimidade com Deus gera maturidade nas adversidades. A intimidade com Deus gera maturidade, ela é espiritual, nas adversidades. A intimidade com Deus gera confiança em Deus. Você sabe que Deus está no controle de tudo. Logo, você não murmura, não se desespera, não se apavora e tem misericórdia até do opressor. Porque este foi o ensino teórico e prático de Jesus. Amar os inimigos e orar por quem persegue. Ele da cruz olhou e disse, eles não sabem o que fazem, perdoa. Os seus escarnecedores ouviram dele, sabe o que? Nada. O texto é claro. Ele calado estava para que se cumprisse as escrituras e calado permaneceu, como uma ovelha muda indo para o matadouro. E ele foi escarnecido, espancado, cuspido, calado. Sabe por quê? Por causa da intimidade com Deus, que gera maturidade na adversidade. Isso é um ensino para mim, para você, que foi dado também aos nossos irmãos em Roma. Para que a intimidade com Deus gere em nós confiança, isso que deve gerar. E no meio da adversidade, você vai saber, ter consciência que Deus está no comando e no controle de tudo. E você não vai murmurar, não vai se desesperar, não vai se apavorar e vai ter condição espiritual plena de agir com misericórdia e ter misericórdia e transbordar de misericórdia para com o seu opressor, o perseguidor. Foi isso que Estevão fez, foi isso que os apóstolos fizeram. Nós não temos registro deles, depois da graça do Espírito derramado sobre eles, blasfemando, murmurando ou atacando os seus opressores. Nós não temos. Guarda no coração isso. E eu quero finalizar. Não apelando, mas dizendo para você que você precisa render-se a Cristo Jesus agora. Agora. Para não sofrer a condenação eterna. O sofrimento do qual o Senhor nos livrou de passar na carne, a zombaria e a cruz, não podem ser comparados ao sofrimento da condenação eterna, reservada aos que não se rendem ao Rei.
Por isso você precisa render-se a Cristo Jesus agora, confessando-o como um único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. É isso que você precisa, para que a expiação da cruz para você valha a pena, para você seja uma bênção. Porque se você não render-se a Cristo Jesus, a expiação da cruz não foi para você. E muito pior do que aquela cruz e todo aquele sofrimento que o Santo de Deus passou, você passará. Porque o que ele passou foi por um breve momento e gerou uma recompensa gloriosa para ele e para nós. Mas, se você não entrega a vida a Jesus Cristo, o sofrimento agora é muito pior e é eterno. Eu quero orar para te encorajar, para que você não perca esta oportunidade. Não negue, não dê as costas ao convite de Cristo Jesus, para que a sua mente não esteja cauterizada pelo mundo, de forma a desejar os prazeres, as coisas, e ser cego para a vida espiritual. Senhor Deus, graças te dou pela tua palavra santa, graças te dou pela expiação que na vida de muitos valeu a pena. Porque não são poucos os que verdadeiramente confessam a Ti como um único Senhor e suficiente Salvador. Não com os lábios, mas por meio do estilo de vida. Não com os lábios, mas pelas ações e reações diárias. Senhor, em nome de Jesus, encoraja esses que agora nos assistem e cultuam conosco a fazerem essa decisão, a render-se a Cristo, para que em suas vidas a expiação tenha sido eficaz. É assim que eu oro, pedindo que o Senhor use de misericórdia, porque são muitos que não têm noção do castigo eterno, e alguns chegam a não acreditar. Eu suplico a Ti, misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia desses. Convence-os pelo Teu Santo Espírito. Nós desejamos para todos aquilo que aconteceu conosco, porque um dia fomos cegos, mas o Senhor, pela Tua graça e bondade, pelo anúncio da palavra, iluminou-nos, abriu os nossos olhos, e aqui estamos, te adorando e anunciando a Tua palavra. Oro pedindo esta ação da parte do Senhor, e faço isso no nome de Jesus. Amém. Vamos então à mensagem cantada nesta hora, e em seguida nós vamos estar voltando para orar e encerrar este culto que a Deus prestamos. Vamos à mensagem cantada. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador.
ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos. Derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Louvado seja o nome do nosso Rei, do nosso único Deus. E eu espero que você esteja encorajado e que você já tenha feito a decisão ao lado do Senhor. Espero também que você que está afastado da comunhão, abra o coração, ouça a voz do Rei da Glória e reconcilie-se com Ele. Você que ainda não é batizado, não tem nenhum impedimento, já fez a sua decisão, está convicto, eu espero que você também decida-se pelo batismo, para que na primeira oportunidade nós possamos assim fazer. Eu quero pedir que vocês continuem curtindo a nossa página, é favorável, divulgando para os amigos. Se você tem sido abençoado, se você entende que por meio dessas mensagens, por meio desses cultos, vidas podem ser abençoadas, alcançadas, transformadas, continue compartilhando. Como você compartilha alguns vídeos, compartilhe, mas com oração. Com oração, pedindo a Deus que as pessoas aceitem e que elas participem, que elas assistam. Inscreva-se no canal, nós estamos trabalhando para alcançar 1000 inscritos. Vai facilitar muito a nossa vida nas nossas transmissões. A propósito, o nosso projeto é não mais parar, independente da pandemia. Quando ela cessar e a gente tiver a normalidade, nós queremos continuar usando esse meio para alcançar vidas, porque o Senhor nos despertou da ferramenta que estávamos negligenciando. E nós, conscientes disso, não queremos deixar então de continuar trabalhando nessa perspectiva. Então, façam isso, vamos trabalhar. Você vai ser um agente, um verdadeiro soldado do reino, operoso, se você estiver divulgando, compartilhando em oração. Não fazendo isso para depois divulgar que você fez, mas fazendo com um coração desejoso de ver vidas aos pés da cruz, como é a sua, como está a sua e da sua casa e a sua família.
que você possa assim trabalhar. Nós vamos orar nessa hora, agradecendo a Deus por este culto que a Ele prestamos. E eu estive pensando, muitas vezes nós oramos, intercedemos, e nós vamos fazer isso agora, nós vamos orar, nós vamos interceder e agradecer a Deus. E nós intercedemos pelos pecados das pessoas, e me veio à mente que nós também, às vezes, conduzimos as pessoas a pecar. Eu hoje fiz uma caminhada, e quando voltei da caminhada, encontrei umas pessoas que passaram por mim. Luan foi uma delas. Estava Luan, um grupo de amigos, pessoas conhecidas, e eles perguntaram: já veio? O senhor foi até onde? E eu disse: até onde tinha ido. E é um ponto aqui que nós chamamos Ianes. E quando eu voltei, estava em casa tomando banho, eu disse: qual é a leitura que eles fizeram dessa minha fala? Será que eles pensaram que eu fui até o portão de Ianes? E eu disse: será que eu os levei a pecar? Porque eu não fui até o portão, mas eu fui nas imediações. Então eu verbalizei assim: eu fui até Ianes. E voltei correndo e os alcancei que estavam andando já nesse momento. E essas são coisas simples, pequenas, mas que nós precisamos ter vigilância, para que a gente não leve pessoas a pecarem, fazendo julgamentos, ou que a gente não sustente falas que não são verídicas. Então naquela hora eu fiquei a pensar nisso. O que será que eu conduzi aqueles jovens a pensar? O que será que eu os conduzi a pensar? Que nós possamos todo o tempo estar fazendo reflexões dessa natureza. As minhas falas, as minhas ações e reações têm feito o quê? Têm conduzido as pessoas a quê? Precisamos nos preocupar com isso, para que a gente venha a ser vigilante e esteja todo o tempo sendo lapidado pelo Espírito de Deus, para que a verdade esteja em nós e conduzamos as pessoas em Cristo à verdade da palavra. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado pelo Espírito do Senhor, que sobre nós e em nós está e nos desperta para coisas simples como essa. Mas são coisas que podem gerar algum prejuízo. E nós somos agentes, não para trazer prejuízo, mas bênção às vidas. Abençoa-nos, Deus, no nosso viver. Ajuda-nos a cuidar das nossas ações e reações, com o intuito e um propósito de não ser vistos, mas de glorificar o nome santo do Senhor. Abençoa a todos os que conosco cultuaram a Ti. Abençoa também aqueles que assistiram tão somente. Que a palavra do Senhor continue trabalhando em seus corações e possa, com amor e grande misericórdia, dominar os seus corações e trazer uma paz e uma esperança que só há em Ti. Salva vidas, Senhor, salva vidas. Ajuda-nos a vencer o restante dessa semana que se segue. Muito obrigado por tudo que vivemos até aqui. Por isso que declaramos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós não temos a menor dúvida de que será assim até o fim da estrada, quando enfim chegaremos na nossa pátria celeste. Ajuda-nos, Pai. Abençoa-nos e faz de nós evangelistas em tempo de redes sociais. Que possamos ser perseverantes, persistentes e operosos, anunciando, compartilhando, trabalhando em prol da casa, da causa e do reino. Que a Tua bondade seja sobre nós, hoje e sempre. É assim que eu oro, pedindo que a Tua misericórdia inunde todas as vidas que nesta hora Te adoram. E faço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe rica e poderosamente.
Amém.